Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Nelson Rodrigues foi o que hoje chamamos de multimídia. Dos jornais, revistas e do teatro, chegou à televisão sem maiores dificuldades. Com peças teatrais adaptadas para a TV e a presença diante das câmeras, conduzindo programas e participando de debates futebolísticos. Quando se comemoram os 100 anos de Nelson Rodrigues, o Ver TV discute a faceta televisiva do autor de Vestido de Noiva, que na adaptação de Antunes Filho é considerado um marco na teledramaturgia brasileira. Para essa conversa, nós convidamos Fernando Marques, que é professor do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília e autor do livro A Comicidade da Desilusão, o humor nas tragédias cariocas de Nelson Rodrigues. Yara Pietrikowski, antropóloga, cientista política e principalmente atriz. E Hugo Rodas, diretor teatral, ator e também professor do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Muito obrigado, Hugo, Yara, Fernando, por terem aceito o convite para conversarmos e também para prestarmos uma homenagem ao Nelson Rodrigues. Começamos essa homenagem assistindo um rápido VT sobre a obra do Nelson. Vamos ver. Desconfie, meu caro, de toda esposa amável. Minha esposa cordial, gentil. A virtude é triste, azeda e neurastênica. Tem dó. Essa não. A marca registrada da obra de Nelson Rodrigues foi a frase de efeito. Seus personagens, típicos moradores do subúrbio carioca, tinham sempre uma pérola a dizer, um conselho batata a dar. Dessa forma, o teatrólogo mais polêmico do país criou seu estilo, chocou os setores mais moralistas da sociedade, mas, ao mesmo tempo, conquistou um grande público para suas obras. Não desconfia não, rapaz. Custa ser cego. Olha, Filadelfo, o marido não tem que ser o último a saber, não, compreendeu? O marido não deve saber nunca. A vida como ela é. Durante 10 anos, Nelson Rodrigues tinha a missão de criar uma história por dia para o jornal Última Hora de Samuel Weiner. Uma década inteira inventando adultérios, incestos, mulheres infiéis, chefes sem ética. Os contos viraram livro e também uma série que o Fantástico exibiu durante os anos 90. O senhor não me olha mais. Nunca mais mandou me chamar. Até parece que tá me evitando. Eu tô velho, eu tô muito velho. Eu não sou nada diante do teu noivo. Aquilo sim é que é homem. Nelson Rodrigues, o reacionário, o autor teatral que mais teve peças censuradas, estava no horário nobre. A Globo também adaptou o romance Engraçadinha para as telas em 1995, revelando a atriz Alessandra Negrini no papel principal. Houve uma desgraça. Não me assusta, vai. Muitas obras do autor foram parar nas telonas, virando pornochanchadas, numa época em que o gênero parecia ser a única solução para o cinema no Brasil. Bate assim, ó, de mão aberta. Mas Nelson não criou apenas personagens da ficção. Deu uma aura de herói aos jogadores de futebol dos anos 50 e 60 em crônicas para a Manchete Esportiva e o Globo, além de ter trabalhado na grande resenha Facite, a primeira mesa redonda da TV, e contribuído com o Canal 100. Onde entra a paixão humana, tudo é possível. Antes do jogo, as brigas pipocavam por todo o estádio Mário Filho. Eram 180 mil ventas incandescentes. E tudo era pretexto para o palavrão, para o insulto e para o tapa. E assim, quando os 22 jogadores entraram em campo, a paixão ardia no estádio. Nelson faleceu em 1980 aos 68 anos, poucos dias depois de ouvir pelo rádio a sua grande paixão, o Fluminense, ser campeão carioca. Mais de 30 anos depois, o anjo pornográfico continua polêmico.
embora nenhuma adaptação recente tenha sido feita pela TV. O motivo? A briga pelos direitos autorais do escritor. Fernando, vamos começar com esse problema, para depois nós entrarmos em toda a discussão e a conversa sobre a produção do Nelson Rodrigues, especialmente a produção dele para a TV. Esse problema levantado agora com essa pergunta final dos direitos autorais, ele é realmente um grande empecilho para que novas gerações acompanhem a obra do Nelson Rodrigues? O que parece é que há 3 grupos de herdeiros. O Nelson teve 3 famílias e, eventualmente, essas pessoas não se entendem, né? Então, essa é a dificuldade. São várias pessoas e são núcleos diferentes, até onde eu sei, né? Eu não conheço muito o assunto, mas a questão é essa. São famílias, agora, todas se sentem, né, legitimamente ligadas ao Nelson e não se entendem. Agora, se não houvesse esse problema e a obra dele voltasse ao teatro, ao cinema e à televisão, você acha que ela manteria a atualidade? Com certeza absoluta, né? Porque o que o Nelson toca é a briga entre natureza e cultura, consciência e inconsciente, razão e instintos. O mais é como que o cenário em que ele colocou essas lutas, né? Mas ele vai além das datas, né, nas quais escreveu sua obra. Yara, você concorda? Você que concorda, quer dizer, que há um público, não é capaz de entender, acompanhar e gostar hoje do Nelson? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque o Nelson é atemporal. Do ponto de vista da cultura brasileira, o Nelson tocou nos pontos nevrálgicos da cultura brasileira, naquilo que ela não consegue resolver, naquilo que ela é mal resolvida, né? Nos tabus, nas dificuldades, nos preconceitos, nas coisas não ditas. E ele trabalha isso ele sempre trabalhou isso com uma sensibilidade, uma intuição. Eu acho que muito mais do que um pensamento intelectual sobre o padrão de valores da moral brasileira, cristã, católica, judaica, etc., né, que ele explora, né? Eu acho que ele intuitivamente tocou e até hoje toca, porque são questões não resolvidas. Nós continuamos com essas, apesar dos avanços, apesar de desnudamentos, né, que ocorreram ao longo dessas décadas, desde que Nelson surge como expressão da cultura e da linguagem e do pensamento brasileiro, né? Isso cresceu, mas essencialmente somos ainda um povo extremamente conservador. É isso que eu ia te perguntar. Muitos dizem, não, a sociedade da época era uma sociedade moralista e isso deu uma repercussão ainda maior, né, o trabalho do Nelson. Mas será que a sociedade mudou daquela época para cá? Ou... O que mudou são os instrumentos que grupos não conservadores têm de defender. Minorias, maiorias que nunca foram visibilizadas e que hoje têm esse direito. Mas, estruturalmente, a condução à cultura brasileira, ela é conservadora, preconceituosa e é uma disputa. Hoje a disputa é mais clara, mais aberta, né? Mas o Nelson é de uma universalidade, porque não é só um problema da cultura brasileira. Claro. Ele toca... Se você vai lá na Espanha, no Almodóvar, o que o Almodóvar está fazendo hoje com o cinema espanhol... Tem total conexão com o que o Nelson faz aqui. É verdade. Deixa eu colocar o Hugo na conversa. Tá. Depois você entra, fique à vontade. Ô, Hugo, você tem uma visão privilegiada, eu acho. Você é uruguaio, né? Mas está há tanto tempo aqui no Brasil e trabalhou com o Nelson Rodrigues. Como é que é essa sua visão desse Nelson, que começaram a falar, desse Nelson que é um criador, né, envolvido nessa cultura brasileira que a Yara tocou rapidamente aí no começo? Olha, para mim foi sempre el rey de las contradições. Eu acho assim que o mais espetacular que tem ele é a não afirmação em nada e el mostrar absolutamente a condição do ser humano em todos esses aspectos. É decir, você tem uma profundidade do ser humano, não é somente uma coisa de sociedade, sino ele tem o poderoso instrumento de você sentir-se culpado eternamente. Eternamente.
Es decir, él tiene una grandiosidad y una sensibilidad tan exacerbada en relación al ser humano, a nuestros deseos, a nuestra educación, a nuestra falsa educación, a esa falsa moral que todos cargamos encima. Es decir, para mí realmente como uruguayo fue, honestamente, antes y después de Nelson. Es decir, para mí Nelson pasó a ser el autor más admirado de todos los que yo tenía leído en la mi vida. Es decir, yo acho la obra de él así magnífica, tan magnífica como un Shakespeare, como cualquier persona. Eu acho um autor de uma dimensão pouco comum. E por isso permanente, quer dizer, hoje teria público hoje, como a Era acabou falando. Claro que tendría, es decir, olha, eu fiz um espetáculo memorable, podría decir, en los años 93, que se llamaba O Olho da Fechadura, que eu utilicé aquela frase de que la vida realmente es aquello que você ve, que você descubre detrás de un olho de fechadura, que es como olhar para dentro del ser humano, para dentro del alma, de teu propio olho, ¿no? Y fue un espectáculo interactivo, de los primeros que existieron en el Brasil, fue en el 93. Era una escena de cada pieza que se repetía constantemente, y eso llevó público en el departamento hasta 1000 personas por función. Es decir, hasta qué punto el ser humano es tan cínico y tan irónico que realmente se satisfaz con la propia desgracia, con el propio reconocimiento da sua mediocridade, não? Fernando, ia falar naquela hora? Não, eu ia dizer o seguinte, eu faria só a ressalva de que o teatro é permanente e toca nessas questões intemporais, porque ele também é de uma habilidade formal, né, literária, muito grande. Mas há crônicas do Nelson que defendem ideias perfeitamente vencidas, né, que não são atuais, são inatuais. Por exemplo, ele estreou no Jornal da Tarde, reproduzindo as crônicas que escrevia no Rio, em São Paulo, no Jornal da Tarde, com uma crônica engraçada, deliciosa, pela maneira, pelo estilo, mas vencida do ponto de vista do que a sociedade caminhou, conquistou de lá para cá, que é a questão da educação sexual. Então ele faz uma caricatura dizendo que recebeu um pai na redação e esse pai veio desabafar e o pai se queixava de que pôs a filha num colégio de freiras e lá as freiras se orgulhavam de dar educação sexual para as crianças a partir dos 4 anos de idade, né? E davam essa educação pedindo que as crianças consultassem figurinhas e tal, né? E o sujeito saiu dizendo, sou católico, mas não sou católico para frente e tal. O Nelson faz... Aquilo era um momento político brasileiro, né? E ele fez uma crítica do que era moderno, do que era modernoso, do que era simplesmente moda, mas na teimosia do Nelson, foi um sujeito bastante teimoso, né? Implicante às vezes, ele deixou de ver coisas básicas, né? Que os costumes nos quais ele se formou, nos anos 20, 30, 40, já haviam mudado. Né? A posição do Nelson é uma posição, desse ponto de vista, vencida, né? Datada completamente. Agora, o teatro dele vai muito além disso, porque ele forja situações de conflito tão geniais que elas ultrapassam a data das peças. Mas é muito divertido, porque, por exemplo, falaste sobre educação sexual, não? Una de las escenas rodriguianas más grandes que yo tuve en mi vida como experiencia real, rodriguianas, fue cuando me operaron. Cuando me operaron de quadril. Yo tengo 2 prótesis. Sí. Quien danza o juega fútbol está muy velho, termina sin cartilagem. Entonces, me operé y en la recuperación de la operación tuve aulas de educação sexual, de como fazer o acto sexual a partir de ter 2 próteses e de quais eram as posições corretas ou não corretas, junto com todas as outras pessoas que estavam operadas de quadril também, em la qual havia mulheres e homens. Eu posso assegurar-te que a sociedade continua exatamente igual.
Não, mas eu acho exactamente igual, ¿entendés? Es tan impresionante eso, que todo lo que parece que está vencido, en la realidad no está. No está vencido. Es apenas uma camada Não, vencida é a posição do Nelson. Claro. Ainda que coincida com posições que estão aí, mas tem coisas... A defesa da ditadura, por exemplo, não dá para fechar. Fazer aí uma distinção mas essa é a contradição, terrível que falava. E as posições que ele defendia, né, que não necessariamente acompanhou. É isso que eu estou querendo trazer um pouco também, esse outro lado. Nós vamos falar. Do Nelson, dramaturgo, que serviu a televisão com coisas e trabalhos que a gente viu na abertura do programa, que são fantásticos, maravilhosos, como também o Nelson, que produziu a maior revolução do teatro brasileiro, que foi com Vestido de Noiva. Sim. Revolucionou na linguagem, na encenação, ele com o polonês, o Ziembinski, né, que trouxeram uma novidade de linguagem e de revolucionária na época importantíssima. Então, essa coisa de você... O homem, né, ou a mulher, né, o ser ali, eles têm multidimensões, né? O Nelson foi um cara que defendeu posições retrógradas, posições que, inclusive, hoje, do ponto de vista do que nós já crescemos, do ponto de vista da democracia, do que significa afirmação de direitos, ele realmente estaria condenado. Né? Condenado. Eu queria aprofundar, eu acho que isso é importante, quase que essa ambiguidade do Nelson, eu queria aprofundar um pouquinho, mas nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e vamos fazer isso logo depois da pausa. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje sobre a obra de Nelson Rodrigues. Nós voltamos já.